Existe uma história que poucos conhecem, uma daquelas que não chegou aos jornais do jeito certo, que não virou manchete, que foi engolida pelo silêncio de quem tinha interesse em manter tudo exatamente como estava. Mas ela aconteceu, e quem estava lá nunca mais esqueceu. Havia um homem comum, do tipo que acorda cedo, que cumpre seus compromissos, que não deve satisfação a ninguém, porque nunca fez nada que precisasse ser escondido. Seu nome era Arnaldo. Não era rico. Não tinha proteção política. Não conhecia as pessoas certas. Era apenas um homem que trabalhava, que sustentava sua família, que tentava construir algo sólido num país onde construir qualquer coisa sólida exige uma resistência quase sobre-humana. E foi exatamente por isso que o escolheram. Porque quando alguém quer destruir uma pessoa publicamente, escolhe aquela que não tem como se defender. Escolhe aquela cujo silêncio é garantido pelo medo, pela vergonha ou pela ausência de recursos. Escolhe aquela que vai engolir a humilhação, abaixar a cabeça e ir embora com a sensação de que o mundo é assim mesmo, de que os poderosos sempre vencem, de que a justiça é um ornamento bonito que nunca funciona quando realmente é necessário. O que ninguém calculou foi que naquele dia, naquele lugar, havia alguém observando, e esse alguém era Lúcio Flávio. O armazém ficava num dos bairros mais movimentados da cidade, um daqueles lugares que durante o dia parece apenas mais um ponto comercial qualquer, com caminhões entrando e saindo, com homens carregando volumes, com o barulho metálico do trabalho pesado, cobrindo qualquer conversa que não fosse gritada. Mas quem conhecia aquele lugar sabia que por trás da fachada ordinária havia algo completamente diferente. O dono do armazém se chamava Renato Galves. E Renato Galves era o tipo de homem que aprendeu muito cedo que o verdadeiro poder não está em ser o mais forte, está em ser o mais necessário. Ele havia construído ao longo de anos uma teia de dependências econômicas no bairro inteiro, pequenos comerciantes que precisavam do espaço de armazenagem que só ele oferecia, fornecedores que dependiam das suas conexões para escoar mercadoria, trabalhadores que precisavam dos seus contratos informais para manter a família. Renato não era violento no sentido clássico da palavra. Ele não batia em ninguém. Ele não ameaçava abertamente. Ele simplesmente sabia onde apertar para que as pessoas cedessem. E quando Arnaldo chegou àquele bairro para abrir seu próprio armazém concorrente, Renato Galves entendeu imediatamente que precisava ser eliminado. Não fisicamente. Isso seria complicado demais. Haveria consequências. O que Renato queria era algo mais eficiente, mais limpo, mais cruel do seu jeito peculiar. Queria destruir a reputação de Arnaldo de uma forma tão pública e tão definitiva que nenhum homem ou mulher naquele bairro voltasse a fazer negócio com ele. O plano era simples, elegante na sua maldade, e havia sido executado com precisão. Tudo começou 3 semanas antes com um rumor, apenas um rumor, pequeno, quase imperceptível, do tipo que circula entre conversas de calçada e mesas de bar. Alguém tinha ouvido de alguém que Arnaldo havia desviado dinheiro de um fornecedor antigo, que havia pegado mercadoria sem pagar, que havia lesado um homem idoso que confiou nele e nunca recebeu o que era seu de direito. Era mentira. Mas mentiras bem construídas não precisam de prova, precisam apenas de repetição. Em 2 semanas, o rumor havia crescido. Havia ganhado detalhes que ninguém conseguia verificar, mas que soavam verdadeiros demais para ser ignorados. Havia ganho testemunhas que ninguém conhecia, mas que todo mundo jurava ter ouvido falar. E havia chegado ao ponto em que os próprios fornecedores com quem Arnaldo negociava começaram a hesitar. Começaram a pedir garantias que antes nunca exigiriam. Começaram a atrasar entregas com desculpas vagas. Começaram a tratá-lo com aquela frieza específica de quem está com dúvida, mas não quer confronto. Arnaldo percebeu que algo estava errado, mas não conseguia identificar a origem. Quando perguntava, as pessoas desconversavam. Quando insistia, afastavam. Era como lutar contra uma névoa. Quanto mais avançava, menos enxergava. E então veio o dia do mercado. Todo primeiro sábado do mês,
Havia um mercado aberto numa das praças centrais do bairro. Era o momento em que todos se encontravam, em que negócios eram fechados na informalidade, em que reputações eram construídas ou destruídas com uma única conversa. Era o coração social daquele lugar, e Renato Galvez sabia disso melhor do que ninguém. Arnaldo foi ao mercado naquele sábado porque precisava ir. Precisava mostrar presença, precisava conversar com fornecedores, precisava desfazer o que estava sendo feito contra ele sem nem saber exatamente o que estava sendo feito. Chegou cedo, cumprimentou as pessoas, tentou ser normal num ambiente que já não era mais normal para ele. Foi quando Renato Galvez apareceu. Não foi discreto, não foi sutil, foi calculado. Renato entrou na praça com 2 homens ao lado, parou no centro e, em voz suficientemente alta para ser ouvido por todos ao redor, chamou Arnaldo pelo nome. O que veio depois foi uma execução pública. Renato acusou Arnaldo de roubo. Disse que tinha documentos, disse que tinha testemunhos, disse que havia contado para os fornecedores, para os clientes, para todos que precisavam saber, porque num bairro de gente honesta não havia espaço para ladrão. Usou a palavra ladrão 3 vezes. 3 vezes em voz alta, num lugar onde todos podiam ouvir. Arnaldo ficou paralelo. Não era a covardia, era o choque de quem nunca havia enfrentado algo assim, de quem nunca imaginou que seria necessário se defender de uma acusação que sabia ser completamente falsa, mas que naquele momento parecia ter o peso de uma sentença já proferida. Tentou falar. As palavras não saíram do jeito certo. Tentou se explicar. Renato cortou cada frase com uma nova acusação, cada negativa com um novo detalhe fabricado. As pessoas ao redor assistiam em silêncio, alguns com pena, alguns com curiosidade, alguns com aquela satisfação pequena e vergonhosa de quem está feliz por não ser o alvo. Arnaldo abaixou a cabeça e Renato Galvez sorriu. Do outro lado da praça, encostado numa coluna de concreto desgastado, havia um homem que assistia a tudo aquilo sem se mover. Lúcio Flávio estava naquele bairro por razões que não precisavam ser explicadas a ninguém. Não havia chegado para fazer negócio, não havia chegado para resolver problema. Havia chegado porque conhecia gente ali, porque aquele era o tipo de lugar que ele frequentava naturalmente. Invisível entre o movimento, presente sem anunciar presença. Era uma habilidade que havia desenvolvido ao longo de anos, a capacidade de estar num lugar sem perturbá-lo, de observar sem ser observado, de ler uma situação completamente antes de decidir se havia algo a ser feito. E o que ele viu naquele sábado de manhã o fez ficar imóvel por um longo tempo, processando cada detalhe com a calma fria de quem não reage por impulso, mas que armazena tudo, cataloga tudo, entende tudo. Viu Renato Galvez entrar na praça com a postura de quem estava ensaiado. Viu a posição dos 2 homens ao lado. Não eram guardas, eram testemunhas estratégicas, ali para validar a cena. Viu o momento exato em que Renato escolheu soltar as acusações, calculado para o horário de maior movimento. Viu Arnaldo tentar se defender e ser sistematicamente silenciado. Viu a praça inteira se transformar num tribunal informal, onde a sentença já havia sido decidida antes do julgamento começar. E viu algo mais. Algo que talvez apenas ele tivesse condições de ver, porque conhecia o padrão, porque havia visto aquilo antes em outras formas, em outros lugares. Viu que aquilo não tinha acontecido espontaneamente. Aquilo havia sido construído. Lúcio Flávio não se moveu enquanto a cena acontecia. Deixou terminar. Deixou Renato Galvez ter o seu momento de triunfo, deixar a praça com o sorriso satisfeito de quem acabou de executar um plano perfeito. Esperou as pessoas dispersarem. Esperou Arnaldo sozinho e destruído começar a caminhar para fora da praça com os ombros curvados, do jeito específico de quem está carregando um peso que não pediu. Foi então que Lúcio Flávio se afastou da coluna e caminhou, não em direção a Arnaldo, em direção a um homem específico que estava saindo pela lateral da praça, apressado demais para ser natural. Era um dos fornecedores, um homem chamado Pitinga, que todo mundo no bairro conhecia como o cara dos grãos, que fornecia para armazéns da região há mais de 15 anos. Lúcio Flávio o conhecia também.
Sabia que Pitinga era o tipo de homem que preferia acordos privados a confrontos públicos. Sabia que Pitinga devia favores a Renato Galvez, porque todos deviam favores a Renato Galvez. E sabia, pelo jeito como Pitinga havia assistido à cena na praça, com um desconforto específico, diferente da simples curiosidade, que Pitinga sabia de alguma coisa. A conversa foi curta. Lúcio Flávio não ameaçou, não pressionou do jeito óbvio. Simplesmente se posicionou ao lado de Pitinga no momento certo, disse algumas poucas palavras no tom exato necessário e fez uma única pergunta. Você realmente acredita que aquele homem fez o que disseram? Pitinga ficou em silêncio por um tempo longo demais. E então, porque Lúcio Flávio era quem era, porque havia algo na presença dele que tornava o silêncio mais pesado do que a resposta, Pitinga falou. Não foi muito. Foram apenas detalhes soltos, meias palavras, referências vagas que alguém menos atento não teria conseguido montar. Mas, para Lúcio Flávio, foi suficiente. O que Pitinga revelou, sem revelar completamente, era o seguinte. Havia um documento, um suposto recibo que provava que Arnaldo havia recebido mercadoria sem pagar. Esse documento havia surgido do nada, havia circulado por mãos cuidadosamente escolhidas, havia chegado aos fornecedores como prova de algo que nunca havia acontecido. Que a origem desse documento, segundo o que Pitinga havia ouvido sem querer numa conversa que não era para seus ouvidos, estava num escritório nos fundos do armazém de Renato Galvez. Era uma falsificação boa o suficiente para convencer quem não queria investigar, para validar um rumor que já estava no ar, para dar substância a uma mentira que havia sido plantada com paciência e regada com tempo. Lúcio Flávio ouviu tudo aquilo e ficou em silêncio por um momento. Então agradeceu a Pitinga com uma única palavra e virou as costas. Tinha o que precisava. O próximo passo não foi imediato. Lúcio Flávio não era homem de movimentos precipitados. Sabia que agir rápido demais era cometer o mesmo erro de quem reage por emoção. E emoção, naquele tipo de situação, era exatamente o que o adversário esperava provocar. Renato Galvez havia humilhado Arnaldo publicamente porque sabia que a resposta emocional seria ineficaz, que Arnaldo tentaria se defender, que pareceria desesperado, que cada tentativa de explicação soaria como culpa disfarçada. A única resposta eficaz era uma que Renato não esperava. Uma que viesse de um ângulo que ele não havia considerado. Uma que usasse exatamente as ferramentas que ele próprio havia utilizado: informação, tempo e o peso de uma cena pública. Lúcio Flávio passou 2 dias se movimentando pelo bairro, não de forma ostensiva. Conversas aqui, perguntas ali, presença silenciosa em lugares onde as informações circulavam de forma informal. Foi construindo um mapa do que havia acontecido, não apenas o episódio da praça, mas tudo o que havia vindo antes. Os rumores, a ordem em que haviam surgido, as pessoas que os haviam espalhado, o momento em que os fornecedores haviam começado a mudar de postura em relação a Arnaldo. E quanto mais o mapa crescia, mais clara ficava a estrutura por trás de tudo. Renato Galvez havia feito aquilo antes, não com Arnaldo especificamente, mas com outros. Havia uma padronagem. Sempre que alguém representava uma ameaça comercial, sempre que alguém tentava se estabelecer no bairro sem passar pela teia de dependências que Renato havia construído, a mesma sequência se repetia: rumores, isolamento, humilhação pública, afastamento dos fornecedores. Nenhum dos alvos anteriores havia conseguido se recuperar. Alguns haviam ido embora. Outros haviam aceito trabalhar sob os termos de Renato, o que na prática significava trabalhar para Renato. Nenhum havia encontrado uma saída. Mas havia algo mais. Algo que Lúcio Flávio descobriu no segundo dia, numa conversa com um homem que havia trabalhado nos fundos do armazém de Renato anos atrás e que havia saído de lá com um rancor cuidadosamente guardado. O documento falso que havia circulado sobre Arnaldo não era o único. Havia outros. Renato mantinha o que esse homem chamou, em voz baixa, de arquivo. Uma coleção de documentos fabricados, recibos falsos, cartas de cobrança inventadas, prontos para serem usados quando necessário. Era uma armaria de mentiras, organizada com a eficiência de um contador,
guardada nos fundos de um armazém que por fora parecia apenas um depósito de mercadoria. Lúcio Flávio ouviu aquilo e ficou muito quieto por um tempo. Então perguntou onde exatamente. O terceiro dia foi um sábado, exatamente uma semana depois do dia em que Arnaldo havia sido humilhado na praça. E não foi por acaso. Lúcio Flávio havia escolhido o local, o horário e o método, com a mesma precisão que Renato Galvez havia usado para construir a armadilha. Havia entendido que a única resposta proporcional era aquela que acontecia no mesmo espaço público, diante das mesmas pessoas, com a mesma intensidade da cena original. Não para se vingar. Vingança era um conceito que Lúcio Flávio tratava com distância clínica, mas para desfazer o que havia sido feito com a única ferramenta capaz de desfazê-lo, a verdade, apresentada no lugar e no momento certo. Ele havia conseguido o que precisava, não através de invasão, não através de força, através de alguém que já tinha acesso ao armazém, alguém que já estava lá dentro por razões legítimas, alguém que havia recebido um pedido específico e havia cumprido sem precisar de mais explicação do que aquela que Lúcio Flávio havia dado de forma econômica e direta. O arquivo existia exatamente onde havia sido descrito, e uma parte dele havia saído do armazém de Renato Galvez, de uma forma que Renato não havia previsto, porque nunca havia imaginado que alguém fosse procurar. Documentos, recibos, cartas, tudo fabricado, tudo com datas, tudo com nomes, incluindo o documento que havia sido usado contra Arnaldo. Lúcio Flávio chegou ao mercado naquele segundo sábado, no mesmo horário do primeiro, sem pressa, sem anúncio. Renato Galvez estava lá também, como era seu hábito, movendo-se pela praça com a desenvoltura de quem acredita que o mundo está organizado do jeito que gosta. O momento em que os dois se cruzaram não foi dramático do jeito que o cinema costuma construir. Não houve confronto imediato, não houve grito, não houve cena ensaiada. Lúcio Flávio simplesmente parou na frente de Renato Galvez, olhou para ele da forma específica que só ele sabia olhar. Aquele olhar que não precisava de palavras para comunicar que a conversa já havia terminado antes de começar. E disse em voz baixa, mas completamente audível para as pessoas ao redor: "Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer, antes que outras pessoas ouçam primeiro." Renato Galvez tentou manter a compostura. Tentou responder com a autoridade habitual, com o tom de quem não deve satisfação a ninguém naquele bairro. Mas havia algo na forma como Lúcio Flávio havia dito aquilo. Não como ameaça, não como provocação, mas como um fato simplesmente sendo comunicado, que fez Renato hesitar por uma fração de segundo. E aquela fração de segundo foi suficiente para que as pessoas ao redor percebessem. O que aconteceu a seguir foi uma inversão completa da cena da semana anterior. Lúcio Flávio não levantou a voz. Não precisava. Falou com a calma de quem tem todas as cartas na mão e não precisa blefar. Apresentou o que havia encontrado. Não como acusação, como informação. Disse onde havia vindo. Disse o que representava. Disse quantas outras pessoas haviam sido afetadas pelo mesmo método ao longo dos anos. E disse, por último, que tudo aquilo estava documentado de uma forma que Renato Galvez não seria capaz de desfazer. A praça foi ficando em silêncio progressivamente. Não o silêncio de quem está entediado. O silêncio de quem está processando uma revelação. Renato tentou falar 2 vezes. Na primeira, Lúcio Flávio simplesmente continuou falando, sem alteração de tom, como se a interrupção não houvesse acontecido. Na segunda, alguém da plateia involuntária que havia se formado ao redor fez uma pergunta diretamente a Renato. Uma das pessoas que havia sido afetada por um dos documentos falsos anos antes, que havia reconhecido o próprio nome numa das folhas que Lúcio Flávio havia descrito. E naquele momento, Renato Galvez ficou em silêncio. Não porque havia sido derrotado pela força, mas porque a estrutura inteira que havia construído ao longo de anos, a teia de dependências, o arquivo de mentiras, a reputação de homem necessário e intocável, havia sido exposta num único dia a todos que precisavam saber. E não havia resposta eficaz para aquilo. Não havia como reescrever o que havia acabado de ser dito diante de testemunhas demais, num lugar público demais, com evidências concretas demais. O poder de Renato Galvez
era construído sobre o medo e sobre a ignorância de quem não sabia o que havia por trás. No momento em que as pessoas souberam, o poder simplesmente deixou de existir. Arnaldo estava na praça naquele dia. Havia ido sem saber o que iria acontecer. Havia recebido apenas uma mensagem indireta, transmitida por alguém que conhecia alguém, dizendo apenas que seria bom estar no mercado naquele sábado. Quando entendeu o que estava acontecendo, quando ouviu o nome dos documentos, quando percebeu que a falsificação que havia destruído sua reputação estava sendo revelada publicamente pelo mesmo tipo de audiência que havia assistido à sua humilhação, algo mudou no rosto dele. Não foi alegria. Foi algo mais complexo do que isso. Foi o alívio específico de quem carregou um peso injusto por tempo demais e finalmente sente o peso ser retirado, não suavemente, mas de uma vez, completamente. Ele olhou para Lúcio Flávio. Lúcio Flávio não olhou para ele. Continuava de olhos em Renato Galvez, terminando o que havia começado. Não havia necessidade de troca de olhares. O que havia sido feito era suficiente. Renato Galvez saiu da praça sem os dois homens que geralmente o acompanhavam. Eles haviam se afastado silenciosamente em algum ponto da revelação com a instintividade específica de quem entende que o barco está afundando e que a primeira prioridade é não afundar junto. Saiu sozinho com passos que tentavam parecer controlados, mas que carregavam a rigidez de quem está contendo alguma coisa. O arquivo do armazém foi, nos dias seguintes, objeto de conversas que Renato não havia planejado ter. Alguns dos fornecedores que haviam sido manipulados ao longo dos anos começaram a comparar histórias. Alguns dos comerciantes que haviam cedido a acordos injustos começaram a entender por que haviam cedido. A teia não se desfez em um dia. Essas coisas nunca se desfazem em um dia. Mas ela havia sido exposta. E uma teia exposta perde a sua utilidade. Nos meses seguintes, o armazém de Renato Galvez foi perdendo contratos gradualmente, não de forma dramática, não com confronto aberto. As pessoas simplesmente começaram a escolher outras opções quando opções apareceram. Começaram a dar a Arnaldo as chances que haviam negado quando achavam que ele era outra coisa. O armazém de Arnaldo sobreviveu. Não prosperou da noite para o dia. Não se tornou uma história de sucesso fácil, mas sobreviveu, que era o que precisava fazer. Lúcio Flávio não ficou para ver isso. Nunca ficava para ver o final das coisas que punha em movimento. Não porque fosse indiferente, era porque o papel dele nunca havia sido o de protagonista da reconstrução. Era o de interromper a destruição. O resto pertencia às pessoas envolvidas, que precisavam do seu próprio espaço para construir o que era delas. Saiu do bairro da mesma forma que havia chegado. Sem anúncio, sem cerimônia, com aquela mobilidade específica de quem não deixa rastro onde não quer deixar. Havia algo naquela forma de existir, naquela presença que aparecia onde era necessária e desaparecia antes de se tornar parte da cena, que pertencia a um tipo particular de inteligência. Não a inteligência do poder, que precisa ser visto para existir. A inteligência de quem entende que o verdadeiro peso de uma ação está no resultado, não no reconhecimento. Renato Galvez havia escolhido a humilhação pública como ferramenta porque ela dependia de audiência, porque ela se alimentava do olhar dos outros, porque destruía a reputação de alguém no único lugar onde a reputação realmente vive, na memória coletiva de quem presencia. E Lúcio Flávio havia respondido com a mesma ferramenta, no mesmo lugar, com o mesmo público. Não por simetria teatral, por eficácia. Porque era a única resposta que desfaria completamente o que havia sido feito. Há pessoas que exercem poder através da construção do medo, e há pessoas que desfazem esse poder através da construção da clareza. Um não é necessariamente mais nobre do que o outro. É apenas mais eficaz quando o objetivo é restaurar algo que foi quebrado. Arnaldo ficou parado na praça por um tempo, depois que tudo terminou, enquanto as pessoas ao redor retomavam as conversas do mercado com aquela velocidade específica com que a vida cotidiana absorve os acontecimentos extraordinários. Olhou para o espaço onde Lúcio Flávio havia estado e não viu ninguém. Nunca havia sido apresentado a ele formalmente.
Não sabia o nome. Soube depois pelos pedaços de conversa que ouviu, pela forma como as pessoas se referiam a ele, com aquela mistura específica de respeito e cautela que não precisa de explicação. Soube que não havia nada a pagar, nenhuma dívida a reconhecer, nenhuma lealdade sendo reclamada. O que havia sido feito porque havia uma injustiça que precisava ser corrigida e havia alguém presente que tinha condições de corrigi-la e a disposição de fazê-lo. Algumas pessoas passam pela vida esperando que alguém assim apareça. A maioria nunca encontra. Arnaldo teve a sorte, se é que se pode chamar de sorte o que foi o resultado de uma cadeia de circunstâncias que começou com alguém observando de um canto de praça, de ser uma das exceções. E carregou isso consigo pelos anos seguintes, não como história de heroísmo, não como fábula edificante, mas como algo mais simples e mais permanente. A memória de que havia um dia em que tudo parecia terminado, e não havia terminado. Às vezes, as histórias que mais importam são aquelas que não chegam ao lugar certo, que ficam guardadas em praças de bairro, em conversas de tarde, no silêncio de quem estava lá e nunca encontrou as palavras adequadas para contar. Esta foi uma delas. E agora você sabe. Se esta história despertou algo em você, a certeza de que existem outras assim, escondidas nas dobras do tempo, esperando ser contadas, então fique por aqui. No próximo episódio, uma nova história, uma que você provavelmente nunca ouviu falar e que vai deixar você igualmente sem palavras.